Oi, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos ter uma aula de português de correção. Hoje eu vou corrigir com vocês a aula 29 e a aula 30, que eu achei assim, muito interessante a gente voltar e rever alguns conceitos que eu passei para vocês, algumas coisas das dicas de ortografia, da nova ortografia. Então, a gente vai fazer a correção e eu vou explicando e revendo com vocês alguns conceitos. Então, hoje primeiramente nós vamos revisar o texto que começa com gravidez precoce, o título. Aí vai dar para vocês se situarem aí, pegarem a atividade aí para acompanhar. Então, no número 1, pediu para explicar qual que era a tipologia textual. Tipologias textuais são os tipos de textos que nós encontramos, que são os dissertativos, o narrativo, o descritivo, o expositivo, o injuntivo, e cada um deles tem as suas especificidades. E esse trecho da gravidez precoce que vocês observaram aí, ele é um texto em que o autor ele tenta colocar alguns argumentos em relação a tentar entender por que acontece essa gravidez precoce, né, e as consequências. Então, eu percebi que alguns alunos nessa questão, parece que vocês ficaram um pouco de dúvida e alguns marcaram a questão errada. Mas a questão número 1, a correta é a letra B, que significa que é um texto argumentativo, em que o autor do texto ele tenta comprovar com argumentos as opiniões dele. E isso aí vocês já têm estudado aí nas aulas de redação. E no número 2, qual foi o argumento utilizado para defender o ponto de vista? E nessa questão, eu percebi também que vocês às vezes ficaram na dúvida na resposta, porque eu vi que algumas respostas não estavam assim, de acordo com o gabarito. Quando vocês virem que há uma opinião do autor sobre algum fato, vocês vão entender que ali há um argumento. E aí, quando ele tenta provar que a opinião dele é essa, então aí fica mais claro ainda. Então, a única que tem um argumento do autor tentando provar uma ideia é a número 2, no número 2 é a letra A, tá bom? Depois, no número 3, pediu para caracterizar aí a palavra destacada, que era a palavra infância. Os índios eram a infância da humanidade. A palavra infância significa como se fosse aí o princípio, porque a infância é desde pequeno, né? Então, essa daí, a maioria conseguiu se sair bem nessa, que foi a letra D. Na número 4, nós temos aí explicando o que é literatura. Quando a gente pega um dicionário, quando a gente recorre ao dicionário, geralmente é porque a gente quer saber o significado, para a gente descobrir o conceito de uma palavra. Então, quando a gente quer descobrir um conceito, saber o que é realmente, a gente vai no dicionário. Então, para que serve o dicionário? Geralmente é para definir uma palavra da língua portuguesa. Então, no número 4, vocês iriam marcar a letra C. E alguns alunos ainda erraram essa. Mas a maioria acertou. Na número 5, vocês iriam fazer uma separação silábica. E aí vocês iriam marcar qual alternativa estava correta. A palavra dia, que era a resposta certa, né, que estava separada corretamente, a maioria acertou. Deve ter pesquisado aí também no dicionário, porque no dicionário também tem, gente. Se vocês pesquisarem, olhar no dicionário tem a palavra, depois tem a palavra separada, tem falando se a palavra está no gênero masculino, feminino, então tem todas essas especificações no dicionário. Hoje em dia os alunos eles não recorrem muito ao dicionário, eles entram lá no Google e procuram lá na internet. Mas vale a pena ainda vocês pesquisarem as palavras no dicionário. Então a palavra correta, a única que foi grafada corretamente, foi a palavra dia. Porque na letra A, S e S ficaram na mesma sílaba, na separação da palavra impossível. Vocês viram aí que a palavra galinha também foi separada incorretamente. Então, essa daí eu acho que sim, a maioria se saiu bem. Na número 6, vocês iriam ver qual que foi utilizado o emprego do porquê corretamente. Eu lembro que eu passei para vocês aqui no slide explicando quando usar a forma escrita correta da palavra porquê em determinadas situações. E essa sim eu percebi que a maioria acertou também, que era a letra E. Porque
A letra E está errada porque quando a gente usa o porquê no final de uma pergunta, ele é separado e com acento circunflexo. Então, nessa frase que vocês viram aí no exercício, no número 6, ela estava no final da frase, estava separada, só que ela não tinha um acento circunflexo. Então, essa que era a questão que estava errada. Todos os outros empregos do porquê aí estão certos. No número 7, vocês iriam colocar mas e mais. Ó, vocês saíram muito bem nessa. A maioria acertou, que o número 7 é a letra E. Né? O mais da ideia de quantidade e o mas, que vocês já aprenderam comigo, é uma conjunção adversativa. Então, isso daí, essa questão acho que não vou nem comentar porque vocês se saíram bem. No número 7 é a letra E. No número 8, eu acho que essa daí houve assim, o maior número de erros foi essa. Identifique a única frase em que não apresenta erro em relação à concordância verbal. Eu não cheguei nem a explicar assim, as regrinhas de concordância verbal ainda para vocês não, mas nesse novo módulo que a gente está iniciando, eu vou passar para vocês assim, as regras básicas de concordância verbal. Só que uma coisa, isso aqui em relação ao verbo haver, no sentido de existir, vocês já estudaram isso. Porque geralmente a gente já vem, e os alunos já vêm aprendendo isso desde o 6º ano. Quando o verbo haver tiver a ideia de existir, ele não pode vir no plural. Porque nessa oração é oração sem sujeito, então ele vai sempre vir no singular. Então, em todas as situações do número 8, o verbo haver, ele foi usado, assim, a maioria foi usado no plural. Então, vocês iriam procurar aquela que o verbo haver foi escrito no singular, que tem essa ideia de existir. Então, a resposta que não apresenta erro é a letra B. Desastres ecológicos haverá se não houver cuidado com a natureza. Então, o verbo haver, nas duas situações em que foi usado, ele permaneceu no singular. E nas outras frases, vocês vão perceber que não. Então, a número 8, a correta é a letra B. Na número 9 também há uma questão de concordância verbal. E eu acho que eu não cheguei a passar para vocês algumas dicas em relação à ortografia. Quando o verbo ter, quando for na terceira pessoa do singular, por exemplo, ele tem. Quando for no plural, eles, o tem, ele precisa haver o acento circunflexo. E isso não ocorreu na letra C, por isso que a letra C ficou errada. As crianças e o professor não têm documentos nas pastas. Então, ficou errado porque o verbo ter, nesse caso, ele deveria ter o acento circunflexo. A última questão aí, que é a número 10, vocês iriam completar com A com H e A sem H. Então, o A com H se refere a alguma coisa que aconteceu no passado. E o A sem o H, ele se remete para o futuro ou pode dar ideia de distância. E nesse caso, vocês iriam marcar corretamente aí, no número 10, a letra A. Eu vou falar a primeira e a segunda, só para vocês perceberem. Ele saiu há 15 minutos. Então, ele saiu há 15 minutos. Então, foi algo que já aconteceu no passado, ficou para trás, então é um A com H. E na letra B, o mapa indica que a cidade fica a meia hora daqui. Então, é algo que remete para o futuro. Não foi algo que remete ao passado. Então, nesse caso, o A aqui é o A sem H normal. Então, essa foi a correção da aula 29. Agora eu vou corrigir com vocês as questões sobre a nova ortografia. São muitas regrinhas, né? Algumas regrinhas ainda são novas para vocês, eu acho. Mas aos poucos vocês vão internalizando e memorizando também. Então, nós temos aqui na questão da nova ortografia 10 questões. Na número 1, vocês iriam observar e ver qual delas foi escrita corretamente, porque algumas palavras na língua portuguesa têm hífens e outras não. Na número 1, vocês iriam ver que, de acordo com o novo acordo ortográfico, algumas palavras elas vão perder o hífen e vão escrever juntas. Olha para vocês verem, no número 1, na letra A palavra couve-flor é uma espécie de planta.
Então, eu falei com vocês na aula sobre nova ortografia que espécies de animais, espécies de plantas, todas essas palavras que forem nomes compostos serão separados por hífen. Então, couve-flor é uma espécie de planta, então vai ser separado por hífen. A palavra bem-vindo, seja bem-vinda, sempre é escrita com hífen a partir dessa nova ortografia. A palavra pan-americano. A palavra pan-americano, eu expliquei para vocês que com o prefixo pan sempre haverá hífen. Então, a letra D também está eliminada. E a palavra micro-ondas, eu expliquei para vocês que quando o primeiro elemento, micro, terminou com uma vogal e o segundo elemento começou com uma vogal idêntica, vocês irão usar o hífen. Então, a palavra micro-ondas está errada nesse caso porque ela deveria ser escrita com hífen. E a palavra aqui aí, que está escrita corretamente, é a palavra antirreligioso. Por quê? Anti, que é o primeiro elemento, ele terminou com uma vogal, que é o I. E o segundo elemento, que é o religioso, começou com R. E a regra é o seguinte, se o primeiro elemento começar com uma vogal e o segundo elemento começar com R ou S, a gente irá unir esses elementos e dobrar a consoante, que no caso aqui é a letra R. Por isso que o número 1 é a letra B. No número 2, vocês iriam julgar as sentenças e no final marcar aquelas em que o uso do hífen foi usado adequadamente. Então, a resposta certa do número 2 é a letra D, que é somente as orações 1 e 4. Então, eu vou explicar. A número 1 está certa, por quê? Porque a palavra anti-higiênico, o segundo elemento começou com um H. E o primeiro elemento terminou com uma vogal. Então, se o segundo elemento começar com uma vogal e o primeiro elemento terminar com uma... Se o segundo elemento começar com uma consoante e o primeiro elemento terminar com uma vogal, vocês irão separar por hífen. Então, nesse caso, a número 1 está usada corretamente. E depois, a outra é a opção 4. Os cuidados pós-cirúrgicos. Todas as vezes que aparecer pós, pré, sempre haverá hífen com esses prefixos. Por isso que essas duas questões estão usadas corretamente. Lipoaspiração, que é a palavra do 3, está escrito errado porque ela é unida sem hífen, porque há duas vogais diferentes. E neurocirurgião, se escreve junto por questões já... tem coisas na língua do português que são regras fixas que não são mudadas. E nesse caso, a ser adequada a essa questão aí, que é a questão, o número 2. Então, a resposta correta número 2 é a letra D. Na número 3, vocês iriam marcar a opção em que todas elas foram grafadas corretamente. Nesse caso, vocês observaram aí que a letra E é a única que se encaixou, porque erva doce, como é uma espécie de plantas, tem hífen. Mato Grossense, está especificando uma localidade aí, também é separada por hífen. Arco-íris também é algo que já é da língua portuguesa ser escrito assim, não tem uma regra específica. E a palavra bem-humorado, que o segundo elemento começou com H. Então, essa daí é a opção correta. Na número 4, vocês iriam falar qual delas o uso do hífen foi usado incorretamente. Então, a opção correta aí, que vocês deveriam marcar, é a letra C. Por quê? Coautor foi escrito errado, porque com o prefixo co, sempre a palavrinha vai ser unida, sem hífen. E também porque co, se for olhar pela regra, ele termina com uma vogal e o outro elemento começa com uma vogal diferente. Então, nesse caso, vocês precisam unir esses elementos. Então, o número 4 é a letra C. Na número 5, de acordo com o novo acordo ortográfico, não se usa hífen quando o prefixo termina com uma vogal diferente. Então, em qual desses elementos, o primeiro elemento começou com uma vogal, terminou com uma vogal e o segundo elemento começou com uma vogal diferente? Então, isso somente aconteceu na letra C. É a única opção que isso aconteceu, que nos outros foi usado as consoantes. Então, a resposta certa do número 5 é a letra C.
Depois nós temos a número 6, para falar em qual das opções está correta quanto ao uso de hífen. Vocês observaram que quase toda a primeira folha da atividade foi só o uso do hífen, porque eu acho que o uso do hífen é o que mais gera dúvida, que a gente necessita mais trabalhar. Então, a opção aí que está grafada corretamente é a letra B. Né? Lembra que eu falei com vocês do prefixo aí, co? Então, ele precisa ser unido ao seu segundo elemento. No número 7, vocês iriam marcar a alternativa, que é grafada sem hífen, da mesma forma que foi autoafirmação e super agradável. Vocês sabiam, né, gente, que super agradável é escrito sem hífen. Então, se a gente for observar as regrinhas que eu já expliquei para vocês em relação ao H, em relação ao R no segundo elemento, ao H, a única aí no número 7 é a letra E. Nesse caso, super salário aí, ela não seria grafada com hífen, tá? Ela seria somente separada mesmo. Na número 8, vocês iriam falar qual que houve o uso correto do hífen. Então, conforme a regra que eu expliquei anteriormente aí no outro exercício, se o primeiro elemento terminar com uma vogal e o segundo elemento começar com uma vogal igual, vocês irão separar por hífen, igual a palavra micro-ondas. Então, a número 8 é a letra A. No número 9, a resposta correta é a letra A, porque fim de semana não se escreve com hífen. Pós-graduado, com o sufixo pró, sempre usa o hífen. Com o sufixo vice também, sempre usa, né, com o prefixo vice. Com o prefixo ante também, iniciado por uma outra vogal idêntica, é usado o hífen. E autoestima não usa hífen por causa das vogais que são diferentes. Então, a resposta certa do número 9 é letra A. Ficou bem claro aí para vocês, né? E na última, vocês iriam considerar as normatizações atuais da nova ortografia e olhar aí as palavras que têm a mesma orientação. Centro-africana é como se fosse um adjetivo, né, gente? Uma república centro-africana é um adjetivo. Nesse caso aí, houve o hífen. E em qual delas aí, o uso do hífen vem para identificar a mesma regra. Então, a única que está aqui sendo usado o hífen com a mesma regra, sendo um adjetivo, seria a número 10, letra B. Então, eu acho que em relação à questão da nova ortografia, eu acho que eu expliquei isso em todas. Eu acho que não ficou muito difícil de vocês entenderem. Se vocês precisarem, é só vocês voltarem na aula, no vídeo da aula, ou pesquisarem na internet também. Tem muita coisa sobre a nova ortografia. Porque as novas palavras que nós estamos utilizando, às vezes, o que mais vai gerar dúvida é a questão do hífen. Por isso que eu coloquei muito a questão do hífen aqui no exercício. Então, aí vocês sempre voltem à regrinha, ou sempre voltem às aulas, para vocês poderem tirarem suas dúvidas. E qualquer coisa também eu estou à disposição, tá ok? Fiquem com Deus, até a próxima aula.